Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Nós estamos lendo Judas, não é isso? Começamos a falar alguma coisa sobre Judas. E eu quero ler com você a partir do versículo 3, mais uma vez repetindo, então, esta carta. Amados, enquanto eu empregava, eu queria, com toda diligência, empenho, perseverança, escrever para vocês acerca da salvação, que nos é comum. Eu senti necessidade, ou seja, uma urgência, uma prioridade de escrever encorajando vocês, exortar aqui encorajar a vocês a trabalhar, pelejar, guerrear pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas. Então tem uma verdade só que já foi entregue. Então você percebe que a cada dia que a gente reflete na palavra de Deus, não há engano. Presta atenção, por favor. Olha só o que o Senhor fala agora conosco. Uma vez por todas foi entregue. O que foi entregue uma vez por todas? A fé, a verdade, uma vez por todas. Não tem outras verdades. Uma fé é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela fé, a batalhar pela fé, pela verdade. Que uma vez por todas, ou seja, não tem mais. Acabou. Ah, mas Deus... eu fico muito preocupado. Deus, ele pode mostrar, porque Deus sempre orienta, mas ele não pode mostrar algo que ele já mudará o que está estabelecido, senão nós vamos dizer que o nosso Deus não é perfeito. E o nosso Deus é perfeito, a revelação máxima é a Bíblia Sagrada. Então você pode observar comigo, não sei se você concorda, eu estou crendo assim. Judas, no versículo 3, o finalzinho está escrito de maneira clara. Olha, vocês precisam, eu percebi a necessidade de escrever para animar e encorajar a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Uma vez por todas Deus deu ao povo. E ele diz, por certo, os homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único Senhor, soberano Jesus Cristo. Eu quero lembrar vocês também, se bem que já estáis cientes de tudo uma vez por todas. Olha, eu quero lembrar. Então, há repetição da pregação da palavra de Deus, porque nós temos uma natureza tendenciosa a nos afastar de Deus e da verdade. Eu não quero falar nada novo, eu quero lembrar, se bem que já estáis cientes. Então, vocês já estão cientes de tudo que uma vez por todas que o Senhor, tendo salvo um povo, tirou da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ainda tem pessoas que dizem, não. Tirou, libertou, e depois, o que Deus está aqui dizendo? O que está escrevendo no versículo 5? A gente às vezes treme, pensa que a gente tem aqui uma palavra terrorismo religioso. Absolutamente. E não é para ninguém ficar com medo. Nós só entregamos toda a palavra de Deus. E o versículo 5, confira na sua Bíblia. Olha, vocês conhecem tudo isso, mas eu quero lembrar vocês. Por que quer lembrar? Porque já está escrito no Antigo Testamento para aviso nosso, para conhecimento nosso. O quê? O Senhor salvou o povo de Israel, tirou da terra do Egito, com poder. Egito representa o mundo, Faraó representa o diabo. Mas depois ele destruiu aqueles que não creram. Depois destruiu aqueles que não creram. Assim encontramos na palavra de Deus. Salvou, tirando da terra do Egito, destruiu aqueles que não creram. Leia lá em Números capítulo 14, de 29 a 35, que você vai ver. E ele começa ainda a falar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservado nas prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia, o dia da ira, dia do juízo. Assim também Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles, e ido após outra carne,
foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo número 7. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitando toda a autoridade e blasfemam das dignidades. É o versículo 8. São os mentirosos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. E começa, ele faz um paralelo. Olha, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele está fazendo aqui uma analogia. Olha, nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Nem o arcanjo Miguel fez isso amaldiçoando. Nem o próprio diabo, dizendo... Na discussão que teve com o diabo para decidir quem iria ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse o que tinha que fazer: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens, versículo 10, falando para os falsos, falando dos idólatras, falando dos homens iníquos, perversos. Estes, porém, difamam a tudo o que não entendem e aquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Recato aqui é pudor, ou seja, entra aí pecados carnais, sexuais. Pastores que se apacentam-se a si mesmos. Que isso, pastor? Olha aí. Judas já falava de pastores que apacentam. Tem pastores que se apacentam-se a si mesmos de forma declarada, né? São gananciosos, mercenários, só apacentam por causa do dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a apacentar. Veio o perigo, é o primeiro a correr o pastor, quando ele é mercenário, quando só trabalha por dinheiro. Apacentam-se a si mesmo. Para isso tem uma palavra lá em Ezequiel capítulo 34 e Jeremias capítulo 23. Nuvens sem água, então não serve para nada, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos e desgarrados, duplamente mortas. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Para que ele vem com milhares de seus santos? O versículo 15, melhor dizendo, explica isso. Para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes murmuradores são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, mentira, cuja boca diz coisas arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. É o versículo 16. Bajular é mentir, é uma forma de mentira. Bajula, diz que está bonito, diz que é lindo, diz que foi uma bênção, como na verdade não foi. Diz que é a paz quando não é. Revela quando Deus não revelou. Bajulam os outros porque têm interesses escusos, terceiros, segundos e muitos interesses. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Eu quero usar outros versículos que vão nortear aqui hoje a nossa reflexão. Judas. Primeiro, o livro de Salmo encontramos que diz assim, Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, ou seja, não é mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículo 8, afasta de mim a mentira, e afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e afasta de mim a palavra mentirosa.
Duas palavras que têm conotações, às vezes, mal compreendidas. Duas palavras, a vaidade e a mentira, muitas e muitas vezes são mal compreendidas, mal interpretadas. Nós precisamos ir no foco. A Bíblia diz várias vezes e muitas vezes que os mentirosos, toda mentira é pecado. Mas quando Deus, na sua totalidade de revelação bíblica, quando via de regra que se fala mentira, é porque você está anulando, encobertando a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Por isso que diz, em outra parte em Provérbios, nós encontramos, compra a verdade e não a vendas. Como assim, pastor? Está escrito lá. Compra a verdade e não a vendas. E não vendas mais. Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Você encontrou? Compra a verdade e não vendas, diz a palavra do Senhor. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz em várias vezes que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Aquele que profere mentira também está condenado. Então nós precisamos fazer aqui, compre a verdade, compre a verdade, não venda. Então quando se fala de verdade, está se falando da verdade absoluta, da verdade bíblica, não é aquela, brincadeira, vai pegar aqui para mim, escondi, esqueci, é mentirinha, lembra disso? É uma mentirinha. Quando a Bíblia, não estou dizendo que essa mentirinha não causa estrago, não te afasta de Deus, mas quando via de regras fala-se de mentira, são homens que negam a verdade absoluta, Bíblia Sagrada, nega Jesus, porque Jesus é o caminho à verdade. E quem está negando Jesus é um mentiroso, e os mentirosos vão para o inferno. Você me permita que eu vou estar sempre direto. Mentirosos vão sofrer castigo um dia e o fogo vai ser assim. Não, os mentirosos que morrerem na mentira vão queimar no lago de fogo que nunca vai se apagar. É tormento por toda a eternidade. É assim que vai ser. Todo cristão verdadeiro, ele deve conhecer. Depois que conhecer a verdade, ele tem que amar a verdade. Todo cristão verdadeiro, ele tem que conhecer a verdade. A verdade liberta, ele ama a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus afirma que a característica daqueles que vão perecer, aqueles que estão condenados à perdição, é por causa de sua incredulidade. Sabe por quê? Porque acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2,10. Então nós concluímos o quê? O amor genuíno pela verdade, a guerra pela verdade, está embutido o quê? Na nossa salvação. Então esse amor, a guerra, a briga e dar a vida pela verdade, é uma qualidade, é uma virtude de todo crente que se converteu em Jesus. Jesus, eles conheceram a verdade e a verdade libertou. A verdade hoje, Bíblia, está sendo atacada, está sendo desprezada por aqueles que deveriam defender com reverência, com amor. Precisamos entender. Uma outra vez eu falei sobre isso. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas ao pastor Timóteo, ele escreveu que a igreja, ela é a coluna e é o alicerce, é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja, eu sou coluna e baluarte de quê? Sinais, prodígios, maravilhas, isso são secundários, tá? Você me permita, mas eu sou
coluna e baluarte da verdade. Da verdade. E quando diz o escritor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, duas coisas. Eu já dei a definição sobre vaidade aqui em outras oportunidades, mas a palavra vaidade na Bíblia é de uma totalidade, é pessoas que querem aparecer, é aquele que quer ser o maior, isso é ostentação. A vaidade consiste em o quê? Você ter uma estima exagerada de si mesmo. É snob. É você ostentar aquilo que não é. Só que as pessoas, no longo da história, dizem que vaidade é apenas colocar brinco, botar batom, tal. Também é quando você faz isso exacerbadamente. A verdade é que a vaidade, muito ligado à estética visual, é a aparência da própria pessoa. Só que vaidade quer dizer o quê? Vazio. Vaidade quer dizer oco. Vaidade, literalmente, é aquele que tem pouca durabilidade. Então, aquele que é vaidade, procura uma vaidade. Estou dando a primeira explicação sobre vaidade. Afasta de mim a vaidade, ou seja, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, e a palavra mentirosa. Depois vamos chegar em palavra mentirosa. A vaidade, ela se vangloria, sabe o quê? De futilidades. É um desejo de coisas passageiras, de coisas que vão ficar. Nosso Deus, ele exige que não estejamos acompanhando as nações com seus erros, que amam a vaidade, ou seja, amam as coisas passageiras. E isso é pecado. A palavra do Senhor diz que rejeitaram os estatutos, ou seja, rejeitaram as orientações de Deus e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestaram contra eles e andaram após a vaidade e ficaram vãos, ocos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas fizeram, ou seja, não as imitassem. Quando nós lemos Salmo 31, versículo 6, está escrito: advertência, aborreço aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. O Senhor não tem meio termo. Ele não aceita nenhum tipo de vaidade. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Porque a vaidade é uma mentira. A vaidade é um engano. Você está entendendo o que eu estou falando? Depois eu vou voltar para Judas. Então, até quando amareis a vaidade? Então você está amando a vaidade, então está buscando a mentira. Porque a vaidade é uma mentira. Por que a vaidade é uma mentira? Porque quem coloca o coração na vaidade em coisas de pouca durabilidade, o que é pouca durabilidade? Coisas passageiras, ouro, prata, casa, carro, todas essas coisas. Os prazeres deste mundo são vaidades. Estão buscando a mentira. Leia Salmo 4, versículo 2. Até quando? A igreja não. É coluna e baluarte da verdade e não da vaidade. Portanto, quem vive na vaidade, o coração está na vaidade, está enganando a si mesmo, porque recompensa há na vaidade. Qual é a recompensa? Jó fala sobre isso. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então, o que é isso, pastor? A vaidade será a sua recompensa, ou seja, os deleites deste mundo são a sua recompensa. E quando chegar o dia do Senhor, naquele dia, a sua recompensa já foi. É igual daquele homem rico. Olha, você teve fartura, você comeu, bebeu, você viveu uma vida de vaidade. Agora, o que você plantou, você vai colher. E o que nós temos que fazer? A nossa recompensa será que é a vaidade? Não. A recompensa de Deus para nós é a eternidade,
completamente diferente de vaidade. Eternidade é antônimo de vaidade, pouca durabilidade. Esses deuses são vaidade, as riquezas são vaidade, ouro e prata é vaidade, poder deste mundo é vaidade. Tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro, até a sua mocidade, até o seu vigor. Se hoje está com vigor, muita força, não é? Cheio de saúde, é vaidade. Vai passar. Eu estou com saúde hoje, graças a Deus. Mas daqui a alguns anos a saúde vai debilitar. Se eu não partir de um jeito, eu vou partir doente. A saúde vai embora. E é assim que vai. É o fígado, é o rim, é o estômago, é o coração. Alguma coisa vai falhar. Porque nós somos vaidade. O físico corruptível é vaidade. Agora, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Então, a igreja sendo coluna da verdade, nós temos que batalhar por ela. Nós encontramos em toda a história pessoas que preferiram a tortura, preferiram a pobreza, preferiram o sofrimento do que a vaidade, do que a mentira. Moisés é um. Moisés é um. Não negaram a verdade e por isso morreram. Daniel não negou a verdade de adorar a Deus único, soberano, se comunicar com Ele, falar com Ele. E nós temos exemplos, seus amigos, na fornalha. Como nós precisamos ser firmes no amor, na graça. Como precisamos ser firmes, corajosos em defender o Evangelho. O Evangelho bíblico, o Evangelho que prega a eternidade, o Evangelho que não é vaidade. O meu Evangelho não é vaidade. O meu Evangelho me abençoa para esta vida, tem me abençoado. E o meu Evangelho tem reservado para mim a eternidade, para você, para os fiéis. Só que, pastor, você falar a verdade às vezes custa caro. Você seguir a verdade, Jesus, custa muito caro. Não só custa muito caro, pode custar a própria vida. Custa muito caro. É isso que Paulo disse. Paulo disse, quando nós somos fiéis à verdade, a Jesus, nós vamos pagar um preço por isso. De uma maneira ou de outra. Jesus insistiu no fato de que todo aquele que deseja ser seu discípulo precisa estar disposto a tomar a sua cruz. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser trabalhador, então tem que trabalhar. Mas trabalhar de forma digna, correr de forma que alcanceis. Então, todo aquele que quer, deseja, almeja o episcopado, ser discípulo de Jesus, tem que estar disposto a tomar a sua cruz. Paulo chega a dizer, quem quer seguir a verdade, quem quer seguir a Jesus, vai sofrer perseguição, porque o mundo não quer, os falsos irmãos não querem, os falsos obreiros não querem, os falsos pastores não querem. E hoje, movimento evangélico dizendo cristão, está negando a verdade, substituindo-a pela vaidade dos prazeres hedonistas. Estão jogando fora a verdade, subestimando, desvalorizando. Sabe por quê? Coceira. Coceira nos ouvidos. Você acredita mesmo que todas as igrejas, eu não quero citar nome de nenhuma, nem faria isso, estejam lotadas ou não, todas as pessoas ali vão para o céu? Se ir a um culto está resolvido o problema? Você acredita nisso? Pessoas que querem diversões, pessoas que querem apenas, vão pensar comigo, estamos aqui pensando, reflexão é para isso, vamos pensar, pessoas que vão para a igreja para diversão, para resolver seus problemas apenas temporais, para resolver problema sentimental, o marido foi embora, a mulher foi embora, eu estou desempregado, eu quero uma empresa de volta, eu quero o que é meu.
Você acredita que essas pessoas que só querem isso estão dispostos a dar a vida em favor de Jesus? Estão dispostos a dar a vida em favor de Jesus? Eu pergunto a você. Será que estão? Ah, Senhor, tende misericórdia de nós. Nós não queremos fazer nenhum juízo contra as pessoas. Que o Senhor repreenda. Agora, nós precisamos estar em foco, em sintonia com a verdade, refutando toda mentira. Afasta de mim a vaidade, as coisas que meu coração deseja que são vaidades, que vai ofuscar a eternidade, que o Senhor afaste de mim, afasta de mim o meu coração de contemplar coisas temporais, de coisas só desta terra. Os falsos dizem, a Bíblia, assim, diz a palavra, só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas... O que é isso? Só pensam naquilo que é vaidade, nos prazeres deste mundo. E hoje nós estamos olhando uma boa parte dessa igreja visível, não consigo imaginar que muitos que apenas querem uma diversão, um entretenimento, estejam dispostos a guerrear. Lutar em favor da verdade bíblica não quer. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante levará. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto à frente me encontrará, até que eu possa ver na glória me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. 212 é um hino da harpa cristã. Lutar não é todos que querem se enganjar, querem entrar na igreja com outros objetivos. Eu não estou dizendo que aquele que entra se converte ao Senhor, que o Senhor não abençoa, que o Senhor não livra, que o Senhor não socorre, que o Senhor não assiste, que o Senhor não abre porta, que o Senhor não cura. Tudo isso o Senhor faz. Mas nós temos que entender que nós somos chamados para uma guerra, para uma luta. E a principal luta é glorificar o Senhor. E glorificar o Senhor é lutar pela verdade. Quantos estão sendo enganados? Quantos já negaram a palavra de Deus? Quantos deixaram a verdade por causa da amizade com alguém? Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu já estou acostumado aqui. Então você está negando a verdade por causa de tempo. Tempo não é pré-requisito para você ser salvo. O pré-requisito para você ser salvo é amar o Senhor, amar a verdade e amar os mandamentos e vivê-los. É isso que tem que ser. Então os cristãos dos nossos dias, sabe o que eles querem fazer? O que nós estamos vendo, tá? O que nós estamos vendo. Muitos cristãos dos nossos... Quando eu falo cristão, é todo mundo. Igreja católica, evangélico, as heréticas que se dizem cristãs, aí são pseudo-cristãs, né? Diz que é, mas não é, porque está negando a Bíblia. Qualquer seita herética, qualquer movimento que diz que é cristão, mas que nega a Bíblia, é herético. Está sendo guiado por Satanás. É filho do cão. Qualquer diz, eu sou cristão, mas se negar a Bíblia... Então, sabe o que as pessoas estão querendo hoje? Estão querendo e fazendo com que o mundo goste deles. É só você parar e olhar agora nas entrevistas últimas. Eu não li, mas eu ouço comentários, e o pouco que eu li, eu também tive esse entendimento. A leitura que eu fiz do quadro que nós estamos vivendo é de que homens e mulheres saem do desfile de escola de samba, seminu, nu. E aí? Eu sou evangélica. Tá lá, mas não tem nada a ver, não. Aí o pastor dele, ou dela, vai lá, entre aspas, abençoa. Que isso? Então, os cristãos de hoje estão fazendo o quê? Está fazendo tudo para que o mundo goste deles. Não, o mundo tem que gostar de mim. Então, para o mundo gostar de mim, eu tenho que ser igual ao mundo, eu tenho que pecar com o mundo, eu tenho que gostar que o mundo gosta, eu tenho que descer lá a sujeira, a podridão. Estão obcecados.
A igreja tem que ser legal, boazinha. A igreja tem que ser bacana. Não pode ser rígida. E quando nós batalhamos pela verdade, é um enxoval de críticas, de quadrado. Não sabe, o pastor é muito duro. É isso que dizem. Mas quando falamos isso e falamos, é com tremor, com temor. E nós vivemos nesse ambiente nesses dias. E só mesmo a graça e o poder de Deus para nos sustentar. Para você ter uma ideia, a simples ideia de a gente se identificar com o ensino de alguém como falso, se você, olha só, a simples ideia de identificar o ensino de alguém como falso é desagradável, é anticultural, é antiético. Se você dizer, olha, isso que você está fazendo está errado, isso aí é antibíblico. Mas a igreja está enchendo, meus irmãos estão alegres, estão felizes. É bíblico? A interpretação da Bíblia que está correta? Se não tiver, então o que está acontecendo é isso. Os cristãos devem ser os mais dispostos hoje, querida, a viver, mas também a morrer pela verdade. E nós não queremos aqui assustar ninguém. Quando nós conhecemos, ela nos liberta. Não devemos nos envergonhar de testemunhar com ousadia. E se você for chamado para morrer por amor à verdade, se nós formos chamados para morrer por amor à verdade, nós precisamos estar dispostos a perder a nossa vida de boa vontade. Porque quem perde a vida por amor do Senhor, ganha lá. Quem disse isso foi Jesus e não eu. Portanto, covardia e fé bíblica, elas andam em caminhos diferentes, são antagônicas, elas batem de frente. Covardia e fé. 12 espias foram levados para lá. 10 se acovardaram, negaram a fé, negaram a promessa de Deus. 2, com a fé poderosa, uma fé peregrina, avançaram. Avançaram para a salvação, avançaram para a conquista. Talvez o que falte hoje é essa fé sua, a fé poderosa, a fé peregrina. Larga em nome de Jesus a vaidade, a mentira, o coleguismo, o social. Social não vai te levar para o céu. Não estou dizendo que você tem que ser deselegante, arrogante, prepotente, mal educado. Não, você tem que ser firme. Não negar a verdade. É isso que o Senhor Jesus disse para a igreja de Filadélfia. Vocês são fraquíssimos, mas não negaram o meu nome, nem negaram a minha palavra, ou seja, não negaram a verdade. Por isso que nós estamos aqui nessa carta, trabalhando, pelejando, para que os meus irmãos entendam o dever da igreja, sempre tem que ser confrontar a mentira, refutar, redarguir, a palavra já diz isso, mediante a proclamação da verdade. A verdade que Deus revelou na sua palavra, irmão. Eu não sei qual é o campo de batalha que você está, qual é a trincheira, como eu já disse na última quarta-feira. Não devemos aceitar, em nome do amor, por causa da união. Por causa da união, aí entra o ecumenismo. Não. Esse pessoal é tudo radicalismo, fanático. Não estamos falando aqui de sectarismo e nem de exclusivismo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não posso dar a mão àquele que nega a palavra de Deus. É por isso que eu esbravejo. Quantos estão ouvindo hoje a verdade? Estão tendo um encontro com a verdade, mas vão continuar debaixo do sapato
da mentira pisando no seu pescoço? Até quando você vai deixar a mentira pisar no teu pescoço? Até quando? Eu quero só abrir aqui um parênteses. Batalhar pela fé não é fácil. Não é nada fácil. E eu quero dizer só uma coisinha para a gente encerrar. Judas, quando ele escreveu a respeito dessas pessoas, os apóstatas, pessoas que corrompiam o evangelho, ele não estava dizendo, em hipótese nenhuma, que um erro elementar, uma falha no pensamento de alguém a respeito de uma doutrina bíblica, uma doutrina não essencial, ou coisas difíceis de entendimento, seja uma ocasião para se apresentar ataques severos, brutos, e matar ninguém, o fraco na fé. Não é isso que ele está sugerindo aqui. Ele está falando daqueles que são verdadeiramente apóstatas, já negaram, não quer mais saber. Coloca a religião dele acima de Jesus, coloca a religião dele acima da palavra de Deus. São mentirosos, nuvens sem água. Negam a vida, negam a Jesus. Dizem que a palavra de Deus não é suficiente. Dizem que a Bíblia não é suficiente. Então eu não me refiro a esses que estão buscando conhecimento. A gente vai ensinar com amor, com paciência. Pessoas que têm às vezes uma falta de entendimento na igreja, isso é absolutamente normal. Graças a Deus, porque tem meninos na igreja, porque mostra que a igreja está crescendo. Às vezes tem amigos, filhos, que têm um entendimento às vezes equivocado, e nós vamos, em nome da verdade, pela verdade, nada contra ela, é ensinar. Os irmãos, às vezes, que discordam por causa de um trauma. Tem pessoas que estão negando a Bíblia por causa da tradição, por causa de trauma que tiveram. E não pode acontecer isso conosco. Então eu quero deixar claro aqui, deixar muito claro, que a nossa luta pela verdade não é dizer que nós não vamos conversar, explicar agora. Dizer, não, a Bíblia está dizendo isso. Não, Deus revelou o que para você? A Bíblia está aqui, a interpretação é essa. Que interpretação? Não, mas que é isso, rapaz? É por isso que muitos estão aí, ó, doentes, fracos, e muitos já caíram na fé. Caíram na fé. E aqui eu encerro com uma oração. E eu quero pedir que você não se esqueça desses versículos. Afasta de mim a vaidade. Afasta de mim coisas que meu coração tem colocado e são vaidades, são passageiras. E a palavra mentirosa. A palavra mentirosa é aquela que não é verdadeira. E aqueles que usam de palavra mentirosa não herdarão o reino dos céus. Você entendeu? Por isso, o nosso empenho de combater. Por isso, o nosso empenho de ajudar a cada irmão, a cada irmã, em lutar pela verdade, viver pela verdade, morrer pela verdade, pregar somente pela verdade, proclamar somente a verdade, para que o Senhor em tudo seja exaltado e seja glorificado. Que você possa ler, reler e saber que naqueles tempos já estava difícil e hoje está mais difícil ainda, porque a profecia está se cumprindo. A profecia está se cumprindo. Deus nos guarde da vaidade, Deus nos guarde de proferir palavras mentirosas. Senhor, em nome de Jesus, a fé uma vez nos foi dada e devemos brigar, lutar, viver e morrer por esta verdade. Isso se inclui, Senhor, com amor, ternura, refutar, mas nunca abrir mão
Temos que ser firmes, como Paulo foi diante de Pedro, diante de Barnabé, para que o Evangelho não fosse transtornado, para que o Evangelho não fosse mudado. Eu quero pedir a graça, o poder e unção, como Pedro e João pediram no início da igreja em Atos 4. Senhor, dá-nos ousadia em pregar a verdade. Dá-nos ousadia para pregar a verdade, ou seja, pregar a Bíblia. Ah, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço àqueles perseverantes que estão aqui, pedindo um socorro ao Senhor, porque estão lutando, brigando pela verdade, não negam o teu nome, estão sofrendo ataques, aflições, provações, mas não negam o Senhor, não deixam de glorificar o Senhor. Por estes, envia o refrigério, o socorro, a assistência, a cura, a provisão, e visita cada coração agora. Liberta o cativo, liberta aquele, Senhor, que tem já o dardo do inimigo apontado para ele, que o Senhor livre do mal, que o Senhor livre da sepultura e dê vida e abundância. Restaura relacionamentos rompidos. Senhor, dá a condição do cônjuge perdoar o outro. Que cada um possa agora se debruçar, se humilhar e se encurvar à verdade. Porque é só a verdade que liberta. É só a verdade que cura. É só a verdade que leva para a eternidade. Essa briga vai continuar, vai ficar mais acirrada. Mais acirrada. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor venha nos embutir força, alegria e poder para estarmos pelejando, batalhando, para que possamos triunfar naquele grande dia. Nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Pedimos porque cremos, pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer
mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.